O alerta de guerra em nível internacional não fez nada além de crescer nos últimos anos, mas principalmente nos últimos meses. E antes estávamos presenciando uma escalada constante de tensão entre a Rússia e a Ucrânia, com a participação de um ou outro país da União Europeia. Agora, quem parece querer se juntar diretamente à festa da guerra é o tio. A administração Trump parece querer confirmar isso em cada detalhe. Ele altera o nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra. Endurece sua retórica em relação à Federação Russa, chegando até a chamar seu exército de tigre de papel. E faz declarações, cada uma mais belicista que a má anterior, chegando até a dizer que os Estados Unidos estão se preparando para a guerra. Isso sim, desse jeito. E garantem, fazem isso porque o que realmente querem é a paz. Enquanto estão prestes a aprovar o envio de mísseis Tomahawk para a Ucrânia, o que supostamente marcaria um antes e um depois no conflito ucraniano. Isso sim, vamos usar justamente essa última mensagem para responder à pergunta-chave. Os Estados Unidos, e em particular o governo Trump, estão realmente preparados para uma guerra de verdade? Ou será que quem está sendo um tigre de papel são eles mesmos? Como sempre, começamos pelo início. As mensagens belicistas em nível internacional não fazem nada além de se intensificar, com uma particularidade muito especial. É que agora quem se juntou a essa festa da guerra foi o próprio Donald Trump. E, portanto, o tio Sam, que parece estar se preparando para um conflito bélico. Ainda não se sabe muito bem com quem ou contra quem seria, mas uma das mensagens mais diretas nesse sentido foi pronunciada pelo próprio secretário da Guerra dos Estados Unidos na última reunião que teve com oficiais de alta patente na base dos Estados Unidos em Quantico, Virgínia. Para garantir a paz, devemos nos preparar para a guerra. A partir deste momento, a única missão do recém-restaurado Departamento de Guerra é esta: preparar-se para a guerra e preparar-se para vencer, de forma implacável e intransigente nessa busca. Não porque queremos guerra, ninguém aqui quer guerra, mas é porque amamos a paz. Amamos a paz para nossos concidadãos. Eles merecem paz. Eles com razão esperam que a gente entregue isso. Nós nos preparamos para a guerra, porque queremos a paz. E vamos começar eliminando os gordos do nosso exército. Porque se não podemos oferecer funcionalidade, pelo menos vamos oferecer uma boa aparência. A mensagem é bem clara. Somos uma grande potência para a qual a imagem é absolutamente tudo. A ponto de que, em determinado momento, alguém poderia até duvidar da seriedade das intenções dos Estados Unidos. Assim como da existência de certos submarinos que Donald Trump descreveu recentemente. Fomos um pouco ameaçados pela Rússia recentemente e eu enviei um submarino nuclear, a arma mais letal já criada. Enviamos para a Rússia nosso submarino nuclear mais letal. Uma ameaça impossível de detectar e, portanto, talvez até mesmo invisível. Seja como for, além da ameaça desse terrível ultradestruidor submarino que ainda precisa ser encontrado. Não só pela Federação da Rússia, mas talvez até mesmo pelos próprios Estados Unidos. Existe uma ameaça muito real que paira cada vez mais sobre o conflito ucraniano e que tem a ver com a entrega, por parte dos Estados Unidos, dos mísseis de longo alcance Tomahawk diretamente para a Ucrânia. Sim, para que a Ucrânia possa usá-los para atacar bem dentro do território russo. Uma ameaça muito séria e extremamente perigosa, que pode levar o conflito a outro nível, segundo os especialistas, e que vamos analisar agora, porque olha só, pode ser que, uma vez analisada com rigor, talvez já não seja mais assim. Enquanto Donald Trump reflete sobre a brilhante ideia de vender mísseis Tomahawk para a Ucrânia com o dinheiro dos contribuintes europeus.
Vamos ver como e em que condições eles poderiam ou não realmente ser lançados contra o território da Federação Russa. Em primeiro lugar, algumas características técnicas. O Tomahawk subsônico de longo alcance, projetado para atacar em baixa altitude alvos tanto terrestres quanto marítimos. Dependendo da modificação, seu alcance varia entre 1.000 e 1.600 quilômetros, o que é infinitamente mais do que os Attack-MS e os Storm Shadow, dos quais a Ucrânia já dispõe agora, e que são capazes de alcançar cerca de 250 a 300 quilômetros, mas a pergunta-chave não é quão letal é ou não o míssil Tomahawk, e sim, como ele poderia ser utilizado contra o território russo pela própria Ucrânia. Nesse sentido, é preciso mencionar que esses mísseis foram originalmente projetados para serem lançados a partir do mar. Aqui devemos citar submarinos e destroyers, dos quais o país ucraniano não dispõe. Os Estados Unidos da América poderiam, em teoria, vender um submarino ou destroyer à Ucrânia. As chances disso ocorrer são muito baixas. Ainda mais baixas, eu acho, são as chances de que, na falta de meios ucranianos, esses mísseis acabem sendo lançados contra a Rússia pelos próprios Estados Unidos. E é que os últimos incidentes que aconteceram no espaço aéreo da OTAN, seja com drones, seja com aviões, supostamente pertencentes à Federação da Rússia, ao que parece, já demonstraram amplamente que a Ucrânia, de forma direta pelo lado militar. O lançamento marítimo, claro, não é nem de longe a única opção, já que os Estados Unidos desenvolveram na época a versão aérea do Tomahawk, conhecida como míssil, guiado lançado do ar. 109. Míssil guiado lançado do ar pesa cerca de 1.500 quilos, e não é qualquer caça que pode transportar um artefato militar desse porte. Além disso, a aeronave em questão ainda não foi encontrada, pois estavam sendo realizados uma série de testes com o bombardeiro estratégico B-2 Spirit. Esses testes foram cancelados, pelo que entendi, por falta de resultados em 1999. Mesmo que os americanos tivessem completado com sucesso aquele projeto, duvido muito que estivessem dispostos a oferecer à Ucrânia um dos seus 19 bombardeiros disponíveis. As únicas opções restantes têm que ser, portanto, de lançamento terrestre. Mas não é que restem muitas, em particular, duas. A primeira possibilidade tem a ver com os sistemas móveis de lançamento. Typhoon, um sistema de 5 veículos um tanto volumosos, mas que realmente poderia ser desmontado e transferido, Typhoon transferido para a Ucrânia. Seria muito mais facilmente detectável pela Federação Russa do que, por exemplo, o sistema High Mobility Artillery Rocket System, que, aliás, agora a Rússia já detecta perfeitamente. Representaria, portanto, um alvo bastante fácil. Mas como possibilidade está aí, isso sim, com um pequeno porém. Acontece que atualmente os Estados Unidos da América só dispõem de 2 sistemas Typhoon. Um está nas Filipinas para pressionar a China, em uma frente agora muito mais importante para os Estados Unidos do que a frente ucraniana. O outro deveria ser implantado na Alemanha em 2026, ou seja, só o simples envio do sistema Typhoon para a Ucrânia já levaria bastante tempo. Mas, além disso, ainda seria necessário pelo menos o treinamento adequado dos soldados ucranianos que, em teoria, vão operá-lo. Ou seja, outra possibilidade bastante improvável. A última, e além disso, a mais exótica das opções de lançamento. E os mísseis Tomahawk são a utilização do sistema de fogo de longo alcance desenvolvido pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Trata-se de um veículo off-road, controlado remotamente, com um único container de lançamento para um míssil Tomahawk ou SM-6. Na época, era vista como opção mais móvel e econômica, consideravelmente mais pesados e volumosos Typhoon, mas também não passou nos testes. Sim, o programa foi cancelado recentemente devido à inadequação para operar em climas hostis.
E se o clima das costas dos Estados Unidos se mostrou hostil para esses sistemas? Nem quero começar a falar sobre o quão péssima ideia seria levá-los para a Ucrânia. No momento, não se consideram outras formas de lançamento para o míssil Tomahawk. Ou seja, Donald Trump ou não estava ciente de tudo isso que acabei de comentar com vocês, ou mais uma vez estava simplesmente se gabando. Ele faria isso, muito provavelmente, para tentar pressionar a Federação Russa a assinar uma paz nada vantajosa para esse país. Às pressas e correndo só por causa de uma mera ameaça dos Estados Unidos. Mas a pergunta-chave, sem dúvida alguma, é se o caso dos Tomahawk poderia ser aplicado, de fato, a todo o resto. Claro, não se trata nem de longe de subestimar o poder militar dos Estados Unidos, mas talvez sim de se perguntar: até que ponto que o governo Trump está falando em termos de intenções reais? Ou melhor dizendo, fazendo de um verdadeiro tigre de papel, capaz de morder quem for e tão forte quanto quiser, mas apenas e unicamente em termos midiáticos.